CBDC vem do inglês Central Bank Digital Currency. É uma nova forma de representar a moeda que você já usa no dia a dia. Mas isso aí não é uma espécie de Bitcoin? Qual é a diferença dessa moeda digital de Banco Central para um criptoativo tipo Bitcoin? E para nós aqui, quando é que vai chegar aí o dinheiro digital? Quando é que a gente vai poder usar e se beneficiar desse mundo novo que se abre aí? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Banco Central no YouTube. Aqui você consegue informação de qualidade, a gente sempre traz um especialista para falar de um tema aí que está emergindo, uma curiosidade para você que é público do Banco Central, que se interessa por temas de economia, política monetária e etc., tá? Educação financeira. Recentemente o Banco Central anunciou a criação, o trabalho, início dos trabalhos para a criação de uma moeda digital, uma espécie de real digital. E hoje a gente vai saber o que é isso, para que serve, quando isso vai entrar em funcionamento. E para isso nós vamos conversar aqui com o Fábio Araújo. Fábio Araújo é engenheiro elétrico de formação na graduação, tem mestrado e doutorado em economia. Bem-vindo, Fábio. Opa, tudo bem, Eduardo? Um alô aí para o pessoal que está interessado nesse tema de CBDC, que é muito interessante. Ele junta várias frentes, né, como você falou, da minha formação, que eu sou engenheiro e economista. Você tem uma área forte de tecnologia, uma área forte de economia e, além disso, uma área forte de regulação. São três frentes muito importantes na CBDC. Um prazer falar com você. Muito bom, Fábio. Obrigado aí pela presença. Fábio, eu começo aí, você usou um termo. A gente está falando naturalmente de moeda digital emitida por um banco central. Por que você usou esse termo aí, CBDC? CBDC vem do inglês Central Bank Digital Currency. É uma moeda digital emitida pelo Banco Central. Então essa moeda, a intenção dos bancos centrais é ter uma representação digital do real, da moeda física que eles têm. No caso brasileiro seria o real. Essa moeda ela carregaria todas as prerrogativas que uma moeda soberana tem. Então você está falando que vai ser como se fosse o real mesmo, que a gente usa no dia a dia, só que ele não vai existir fisicamente? Isso, ele é o real que você não sente, ele não tem uma existência física, ele só vai existir em sistemas computacionais que vão. A princípio, nós vemos isso dentro do sistema de pagamentos. O Banco Central emitiria esse recurso, da mesma forma que hoje ele emite o real físico, ele emitiria o real no formato digital. Esse recurso é distribuído através das instituições do sistema de pagamento, que, da mesma forma que ocorreria com o real físico, só que ela estaria sempre ligada à custódia de uma instituição financeira, uma instituição de pagamento. Então você poderia sempre operar com esse real sem nunca tocá-lo, né? Você usa o seu computador, a sua carteira. Então, explorando melhor esse tema, o cidadão então, ou a empresa, teria uma espécie de carteira digital numa instituição financeira, numa instituição de pagamento, e se ele recebesse uma quantia do salário dele, por exemplo, em real digital, seria depositado ali e ele utilizaria isso normalmente no dia a dia dele. Mais ou menos isso? Exatamente. Essa é uma das diretrizes que o banco soltou, a diretriz de interoperabilidade. Você tem que ter formas para efetuar pagamentos, para converter entre os meios de pagamento disponíveis hoje, depósito bancário, depósito numa instituição de pagamento, ou mesmo o real físico. O real digital tem que poder ser transformado em todas as variedades que a gente está acostumado a usar no dia a dia. As pessoas teriam, então, similar ao que ocorre hoje com uma instituição de pagamentos, teria uma carteira virtual
em uma instituição de pagamentos ou em um banco, onde o seu real virtual estaria, o seu real no formato digital estaria depositado. E você faria essas ações de pagamento nas lojas, de transferência para outras pessoas que têm carteira de real digital, de uma forma semelhante com o que já ocorre hoje. Tá, é uma dúvida que vai surgir aí naturalmente sobre esse tema mas isso aí não é uma espécie de Bitcoin? Qual é a diferença dessa moeda digital de Banco Central para um criptoativo tipo Bitcoin? Tem diferenças fundamentais. A Bitcoin, as pessoas têm muita dificuldade de efetuar pagamentos com Bitcoin. Você tem uma flutuação de preço muito grande, então você tem um risco muito grande no meio de uma operação. Vamos supor que você vai comprar alguma coisa com Bitcoin que custa R$1.000 quando começou a operação. Dada a flutuação que esse ativo tem no mercado, quando você terminar a operação, pode ser que você tenha transferido R$1.100 por aquele bem. Por outro lado, para o vendedor, pode ser que quando terminar a operação só valha R$900. Então você tem muito risco associado com isso. Um criptoativo ele não funciona bem como meio de pagamento. Além do que, uma moeda digital do Banco Central tem a garantia do Banco Central. Então, ele tem o menor nível de risco dos ativos da economia. Entendi. Parece então que, assim, pelo que você está me dizendo, o fato de ser emitida por um banco central, ter um banco central, um país inteiro por trás da moeda é o que garante que ela seja aceita, que ela tenha estabilidade, que as pessoas podem confiar que aquilo hoje vale um valor e amanhã vai ter um valor muito semelhante. Exatamente. É como você pensar assim, as pessoas gostam de ter dinheiro vivo. Se eu te dou um dinheiro vivo ou o título de uma empresa, muitas pessoas vão ficar assim, mas essa empresa, e não, eu prefiro dinheiro vivo. É exatamente a analogia do caso. Quando você tem um criptoativo, ele é um título contra uma empresa. Ele não é dinheiro vivo. Se a empresa tiver problemas, você não vai reaver aquele dinheiro. Agora, Fábio, deu para entender bem. Agora, assim, uma dúvida bem básica, assim. Estava conversando com um amigo meu e ele disse o seguinte: ok, uma moeda digital parece interessante, mas o que isso é diferente do dinheiro que eu já tenho na minha conta corrente, que eu uso cartão para pagar, que eu já uso meu celular para transferir, que eu faço um Pix, um DOC, tudo de forma eletrônica. Tem uma diferença entre essa moeda digital, que vai ser o real digital, e esse dinheiro que as pessoas têm no banco e fazem transações eletrônicas com ele? Para o dia a dia das pessoas, a diferença pode não ser muito clara no início. Isso tem a ver com uma característica do nosso sistema de pagamentos. O nosso sistema de pagamentos ele é muito avançado. Você vê que o Fed está investindo no FedNow, que é o sistema de pagamentos instantâneos deles, que eles têm a perspectiva de ter em funcionamento em 2 anos. Nós já estamos com o Pix funcionando desde o ano passado, tem uma grande aceitação da sociedade e ele está fazendo um grande sucesso. É realmente uma mudança no modo das pessoas lidarem com as operações eletrônicas. Então, para as pessoas, em outros países é mais fácil ver isso. Bahamas, por exemplo, que é o primeiro banco central a ter um sistema de CBDC oficial, o Cent Dollar. O foco primário do CBDC das Bahamas é um sistema de pagamentos instantâneos. Então a CBDC vem para fornecer um sistema de pagamentos instantâneos. Em outros países, uma CBDC vem para fazer um sistema de pagamento de atacado, que nós também já temos um sistema eficiente nos últimos níveis de eficiência, há mais de uma década funcionando com o STR e outros sistemas que o banco tem. Então, para o Brasil, o principal atrativo
da CBDC são dois. Você reduzir o custo da utilização da moeda física. Como as pessoas já estão habituadas a utilizar transações digitais e nós damos mais uma opção de uso, a gente espera que as pessoas continuem nesse processo de migração do físico para o digital, e isso reduz o custo de operação do Banco Central, o orçamento para a manutenção das moedas e notas é elevado, é um custo elevado para o Banco Central e para a sociedade como um todo. Esse custo seria muito reduzido com um real no formato digital, então nós esperamos que parte desse custo seja absorvido pelo real digital. E outra que empolga bastante o pessoal do banco é a possibilidade de acesso a novas tecnologias, como smart contracts, internet das coisas e o dinheiro programável que a gente citou nas diretrizes. Me explica um pouco melhor, você citou duas expressões, smart contracts, e eu queria entender um pouco melhor, e você falou também de internet das coisas. Esses contratos inteligentes, como é que isso funciona e como é que a moeda digital vai alavancar ou pode fazer esse tipo de contrato crescer? Certo. Os contratos inteligentes, eles abrem uma possibilidade, um leque de possibilidades muito grande. De fato, você tem um contrato eletrônico que está embutido na sua carteira e ele vai sendo cumprido à medida que as condições de cada cláusula do contrato vão sendo cumpridas. Deixa eu dar um exemplo com dinheiro programável, que é um pouco mais simples do que o smart contract, que ele tem uma variedade de aplicações. Dinheiro programável, vamos supor, eu vou vender uma casa para você. Como é que a operação se dá hoje? Eu tenho que passar a propriedade da casa para você e você tem que passar a custódia do dinheiro para mim. Essas duas coisas nunca ocorrem no mesmo instante. Então, tem sempre um risco de eu transferir a casa para você e você não me passar o dinheiro, ou de você passar o dinheiro para mim e eu não lhe passar a propriedade da casa. Com o dinheiro programável, o próprio dinheiro que vai fechar o contrato já verifica se as condições todas foram atendidas. Para isso, a casa tem que estar tokenizada, a propriedade da casa tem que estar tokenizada e num ambiente virtual, para verificar se o token foi transferido à propriedade e o dinheiro foi transferido à propriedade ao mesmo tempo. Então, isso é um exemplo de um custo que você elimina da sociedade, esse custo da desconfiança. Eu não preciso ter uma grande confiança na contraparte para saber que a operação vai ser liquidada de maneira segura. Então parece que vai ter várias vantagens aí para as transações econômicas, surgirem novos modelos de negócio, inclusive para os cidadãos em situações como essas que você mencionou. Que mais que você destacaria como assim, vantagem para um país adotar esse tipo de moeda digital? Outras vantagens estão nos pagamentos transfronteiriços. Essa é uma grande vantagem. Hoje nós temos várias dificuldades de liquidação entre os países e, por outro lado, 86% dos bancos centrais do mundo, 85%, dependendo de como você faz a medida, hoje estão trabalhando nesse tema CBDC. Se nós conseguirmos ter o sistema de cada país for interoperável com os outros, as transferências internacionais vão ser simplificadas e, por exemplo, remessa de dinheiro para um parente, alguém que está num país trabalhando que vai transmitir dinheiro para um parente em outro país, hoje o custo é muito alto. Para transferências de grandes valores entre empresas, nós temos soluções que funcionam muito bem. Mas essa última milha do dinheiro, fazer o último quilômetro do dinheiro, fazer o dinheiro chegar na mão de quem você realmente quer, é muito custoso. E com a CBDC, você corta boa parte desses custos. Você aumenta muito a eficiência desse tipo de
de transação. Além disso, entre firmas também você reduz muito o custo, firmas em países diferentes. Você mencionou várias situações aí que isso pode beneficiar os cidadãos, as pessoas físicas, as pessoas comuns como eu e você, né? E me parece que nas diretrizes do Banco Central está previsto esse tipo de uso, que a gente chama de uso no varejo. É verdade isso? Tem esse potencial, a moeda que o Banco Central está planejando criar? O foco da moeda digital do Brasil é a atuação no varejo, né? Como eu falei, nós temos soluções excelentes já funcionando no pagamento de atacado. Então, o foco da CBDC é varejo. A gente quer que a CBDC seja mais um instrumento para as pessoas utilizarem no seu dia a dia. Então, isso é para estar na mão de quem tem uma conta bancária, uma caderneta de poupança, ou uma conta no MeiP, ou quem usa cartão de crédito, para fazer as operações do dia a dia. A interoperabilidade e o uso no varejo são fundamentais para o sucesso desse projeto do Banco Central. Fábio, quando a gente fala aí de dinheiro e de mundo digital, naturalmente surge um tema aí na cabeça das pessoas, é a questão da segurança. Que tipos de mecanismo podem garantir segurança para esse tipo de ativo, de moeda digital? Nós temos dois tipos, duas faces da segurança que são relevantes no caso da CBDC. E são relevantes, em geral, nas transações financeiras das pessoas. A primeira é a segurança de que os dados que estão em custódia não vão ser utilizados de maneira inadequada. Para isso, nós temos a diretiva de privacidade para garantir todas as leis e regulamentações de privacidade que são hoje aplicáveis no Brasil. Então, nesse aspecto, você vai ter a mesma privacidade, a mesma segurança dos seus dados pessoais que você tem nas transações feitas no sistema bancário, no sistema financeiro atualmente. Eu gostaria de destacar que aí a gente vai para a outra face da segurança, que é a segurança cibernética. Você tem várias estratégias de criptografia, de isolamento de redes que são empregados no sistema financeiro nacional. Nós temos graus elevadíssimos de resiliência cibernética, mesmo porque o sistema financeiro, as transações financeiras das pessoas são uma tentação muito grande para os hackers, elas têm que ser muito bem guardadas e nós temos conseguido lidar bem com todos os problemas. Então, e para nós aqui, quando é que vai chegar aí o dinheiro digital? Quando é que a gente vai poder usar e se beneficiar desse mundo novo que se abre aí? Quando é que a gente vai poder não colocar as mãos no dinheiro digital? O CBDC ela é parte de uma agenda de inovação do sistema financeiro que o Banco Central tem tocado. Ela é parte da agenda BC-Hash. E nós temos duas frentes muito importantes nessa agenda, que é o PIX, que foi lançado ano passado e está amadurecendo e sendo complementado com novas funcionalidades. E a outra face dessa agenda, que é muito importante, é o Open Banking. Então, nós consideramos que é importante termos maturidade nessas duas frentes para que o CBDC tenha o maior impacto na sociedade. Então, esses dois projetos têm um prazo de maturação. O prazo de maturação que o banco avalia hoje é por volta de 2 ou 3 anos para a maturação desses dois projetos. Então, nesse período de tempo, dependendo de como as coisas avancem um pouco antes, nós teremos reunidas as condições para ter uma moeda digital emitida pelo Banco Central. Daqui até lá, nós temos alguns passos a tomar. O primeiro passo vai ser uma conversa com a sociedade. Então, nós devemos ficar o segundo semestre desse ano em conversas com a sociedade, fazer uma série de seminários virtuais, webinars, para discutir, para debater com a sociedade
a avaliação sobre essas diretrizes que foram publicadas pelo Banco Central e a avaliação sobre qual é a demanda que a sociedade tem para uma moeda digital e quais tecnologias podem implementar isso. Eu dei alguns exemplos aqui que me vieram à cabeça, que são exemplos citados normalmente, mas a criatividade do mercado é muito maior do que a criatividade do regulador. Então, nós estamos abertos para essas sugestões, para depois de ter coletado sugestões, avaliado se elas são factíveis e se a tecnologia necessária já está madura, nós vamos poder passar para a fase de prova de conceito e depois laboratórios de inovação. Bacana, Fábio. Já estamos aqui nos aproximando aqui do final do nosso papo. Queria te agradecer muitíssimo. Queria que você, nesse último momento, tentasse explicar para o pessoal como é que isso vai funcionar na prática, tá? Para um cidadão, para uma empresa. Ele vai poder receber salário em moeda digital. Como é que vai funcionar isso na prática? Assim, como é que funcionaria? A jornada do real digital, vamos dizer assim, seria eu vou ao meu banco, à minha instituição financeira, à minha instituição de pagamentos e opto por ter uma parte dos meus recursos em real digital. Em havendo disponibilidade de real digital, eu faço uma mudança, passo para a minha carteira virtual, então eu poderia, a partir desse momento, fazer pagamentos em lojas que estão conectadas e quando a gente tiver o sistema de pagamento offline, até mesmo fazer pagamentos em vendedores que não estão conectados. Eu posso estar no pipoqueiro, na praça, que não tem acesso à internet e eu não tenho real físico na minha carteira, mas eu tenho na minha carteira virtual. Então eu posso fazer o pagamento, fazer essa transferência do meu real da carteira virtual para a carteira virtual do pipoqueiro. Então, isso o uso do dia a dia é muito próximo. Então aí, para fazer isso, por exemplo, eu vou usar um Bluetooth, algum tipo de tecnologia para entregar o dinheiro para ele. Exatamente. Ele pode gerar um QR Code, como hoje o Pix gera. Eu leria o QR Code para fazer a transferência e a gente faria a transferência naturalmente. Ou poderia usar uma solução de Bluetooth para conectar, ou ainda tem outras soluções de NFC, de proximidade de campo, mas isso aí são poucos aparelhos que usam hoje. Talvez essa solução de QR Code seja melhor. Muito bacana, real digital aí, a moeda digital do Banco Central é muito promissora aí, pelo que nos explicou o Fábio Araújo aqui do Banco Central. Agradeço a todos vocês, lembrem-se de curtir esse vídeo, de seguir o Banco Central nas redes sociais. Muito obrigado Fábio. Um abraço a todos, é um prazer esclarecer esses temas tão importantes para a sociedade. Até mais.